todos, amém? Que bom, mais um domingo de estarmos na presença e na casa do Senhor, amém? Eu espero que vocês estejam alegres assim como eu estou, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, amém? E eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no livro de Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. E aqueles que estão em casa também nos acompanhando, a graça e a paz do Senhor, amém? Salmos 51, 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Precisamos que o Espírito Santo crie em nós esse coração puro, que aborreça a iniquidade. Amém? E um espírito renovado e disposto a fazer a vontade de Deus. A cada dia devemos nos separarmos das coisas do mundo, aquilo que pode nos tirar da presença de Deus, aquilo que nos faz pecar e chegarmos a Ele a cada dia com o coração e o espírito renovado, aleluia, para fazer a sua vontade, para ouvi-lo, para obedecê-lo. E somente Deus pode nos fazer novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade. Somente Ele. Que sejamos separados, que sejamos exemplos, para que o mundo veja em nós que verdadeiramente somos em Deus, aquilo que Deus quer para nós. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E a gente vê as coisas que estão acontecendo. E se nós não buscarmos verdadeiramente por essa santidade, se nós não buscarmos por essa presença, vai ser difícil vivermos separados e fazer a vontade de Deus. Amém? Então, essa palavra veio muito no meu coração, porque às vezes as coisas estão tão difíceis, a gente quer murmurar, ou então a gente quer pecar, né? E, Senhor, a gente tem que clamar todos os dias em oração por esse coração puro e por esse espírito reto. Amém? E nesse momento eu te convido a orar a esse Deus, colocar a sua vida diante do seu altar e declarar aquilo que tem em seu coração ao trono da graça, aleluia. Pai, nós bendizemos o teu santo nome neste lugar. Nós sabemos que tu já estás presentes aqui, Deus. Que teu Espírito a cada dia venha nos renovar, venha nos restaurar, venha, Senhor, nos conduzir nos teus caminhos de luz, para que venhamos fazer a tua vontade, Deus. E declaramos, Pai, que somos teus e que precisamos de ti a cada dia. Senhor, estamos aqui para te adorar, para te louvar e para bendizer o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Só tu és o dono de tudo, Criador de todas as coisas. Aleluia. E queremos, Senhor, entregar as nossas vidas diante do teu altar. Queremos entregar este culto diante do teu altar. A palavra que será ministrada neste lugar, que venha, Senhor, mover o nosso coração, mover a nossa vida, para andarmos segundo o teu querer e a tua vontade. Não que seja pela força do nosso braço, mas que seja pela tua vontade. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque tu és um Deus bom, um Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais um dia, mais uma noite para te adorar e para te louvar. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, mas bem forte, porque nós estamos adorando ao Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorá-lo, amém? Engrandecer seu santo nome, porque ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Abram as portas para que entre o Rei. O invencível Senhor das guerras, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Você pode ouvir os passos do leão. Ouço os seus passos. Se ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto o seu fogo. Queimando aqui, o rei chegou, o rei chegou. Ouço os seus passos. Se ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo. Queimando aqui, o rei chegou, o rei chegou. Ouço os seus passos. Se ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo. Queimando aqui, o rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão
de todas as nações. Não há outro igual a Ele. Não há um Deus perfeito. Somente Ele. Somente Ele. E que nós nos devemos nos render, nos prostrarmos a Ele, diante da sua beleza, diante da sua santidade. Aleluia. Eu me prostro aos seus pés, eu me rendo a quem tu és.
digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ansiamos, Senhor, ansiamos por isso, Pai, e declaramos junto com os anjos, junto com os querubins, que só Tu és santo, só Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso, só Ele é. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Junto com os anjos cantamos: Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. salva de palmas esse Deus lindo e maravilhoso. Que a cada dia venhamos ser gratos a Ele. Amém. Podem se sentar. Aleluia.
Temos algum visitante hoje? Alguém que nos visita? Ninguém? Amém. Glória a Deus. E nesse momento vamos ofertar ao Senhor, amém? Mesmo assentados, eu queria que vocês abrissem a palavra em 2 Coríntios 9, 6 e 7. 2 Coríntios 9, 6 e 7. E a palavra do Senhor diz o seguinte: e digo isto, que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, vamos ofertar a casa do Senhor, amém? Com alegria, aleluia. Glória a Deus. Michelle, eu vou? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, amém? Pai, continuamos em adoração e rendição a Ti. Senhor, te entregamos essa oferta que foi depositada no Teu gasofilácio, Senhor. Que seja para mantimento da Tua casa, que venha a ser usado com sabedoria. Senhor, que Tu venhas abençoar aqueles que contribuíram e aqueles que não puderam ofertar. Que Tu venha, Senhor, abrir os seus celeiros, que Tu venha, Senhor, estar, Pai, ajudando a cada um na sua necessidade. Em nome de Jesus, por fé que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aos avisos, amém. Terça-feira, Tadel, às 19h30. Aleluia. Células IBR, quinta-feira, às 19h30. Venha participar conosco, amém? Imersão, dia 28 de novembro. Domingo, dia de oração, às 17 horas, amém? Culto da família, aos domingos, às 18 horas. Culto de celebração para todo mundo. Aos visitantes que queiram participar conosco. Aleluia. Amém? Cadê as crianças? Vai ter salinha hoje? Cadê as criancinhas do Senhor? Vamos orar por nossas crianças. Amém? Venham para cá, por favor. Futuro da nossa nação, amém? Vamos erguer nossas mãos, aleluia, estarmos abençoando as nossas heranças, amém? Aleluia. Pai, bendizemos o Teu santo nome neste lugar, Senhor, e te entregamos a Ti esses pequeninos, Pai. Que Tu venhas, Senhor, estar guardando a mente e o coração deles, Senhor, que Tu venhas estar-los separando para Ti, Deus. Que naquela salinha, Pai, eles consigam, Senhor, absorver tudo aquilo que as professoras irão ensiná-los na palavra do Senhor. E que eles venham, Senhor, andar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que seus pais a cada dia tenham sabedoria para conduzi-los no caminho do Senhor. Para que eles venham ser, Senhor, luz. Para que eles venham ser usados tremendamente por Ti, Pai.
É por fé que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Agora vamos chamar o nosso preleitor da noite, pastor José. Aleluia. Vamos erguer as mãos de novo para cá, amém, abençoando esse servo do Senhor, aleluia. Pai, nós colocamos o teu servo diante do teu altar nesta noite. Eu sei que tu já depositaste no seu coração a palavra que será ministrada em nosso coração. Que eu sei que veio do teu santo trono, Pai, que teu Espírito venha usá-lo poderosamente neste lugar. Que tu venha, Senhor, estar guardando a mente e o coração dele. Que tu venha, Senhor, estar acampando os teus anjos ao redor desta igreja, guardando neste lugar, Pai, em nome de Jesus. E que a palavra, Senhor, venha, Pai, cair em terra fértil, que é os nossos corações, para que venhamos fazer diferença, Pai. Para que venhamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Glória a Deus nós estarmos nessa noite, neste lugar, né, na casa do Senhor. E como é bom estar aqui. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Já sejam bem-vindos a todos que já estão aqui, presencial, e os que não estão em casa, acompanhando pelo Facebook. Que Deus também possa estar abençoando poderosamente a vida de vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu queria pedir que os irmãos ficassem de pé em reverência à palavra, por gentileza. Ficasse em pé, na verdade, né? Vamos abrir no livro de Apocalipse. Estamos em uma série de mensagens sobre as igrejas de Apocalipse. E queremos também ministrar nessa noite sobre mais uma igreja. A igreja de Pérgamo. Todos acharam? Amém? Levante sua espada aí para cima, aí sua espada. Quando estão armados, né, com a espada, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler então o capítulo 2, versículo de 12 a 17. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17. Que diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, porém, contra ti, ou tenho, todavia, contra ti, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Versículo 16. Portanto, arrepende-te. E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, quantos vencedores aqui nessa noite, amém? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, aleluia, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Um novo nome nós receberemos,
e ninguém saberá exceto aqueles que o recebem. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estar em Tua presença, Senhor, estar neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por mais um domingo, um culto de celebração, um culto de exaltação ao nome do Senhor, porque Tu és digno de receber, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Nós abençoamos essa noite, abençoamos essa palavra, que Você possa estar preparando o nosso coração e aprendermos com mais essa igreja, a igreja de Pérgamo, a sermos homens e mulheres santos, santos como o Senhor é, e possamos, Deus, espalhar essa santidade, que onde nós formos, possamos exalar esse bom perfume do Senhor em nossas vidas, de homens e mulheres de Deus, íntegros, irrepreensíveis, inculpáveis, diante da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, obrigado. Amados, a carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja hoje. Olha que isso aqui foi escrito há quantos anos? Muitos e muitos anos atrás. Mas é uma mensagem escrita para aquele tempo, mas que ainda hoje é aplicada a cada um de nós. Essa carta endereçada a mim, a vocês e a todos nós que estamos aqui. Nós vamos examinar essa carta específica e vamos sondar como é que nós estamos diante daquilo que será exposto nessa noite. A palavra de Deus, ela tem um propósito em nossas vidas. É que nós viemos contemplar, assim como uma água. Era assim que o sacerdote entrava. Um dos primeiros ambientes que o sacerdote visitava era a bacia, que era posta na entrada. E qual era o objetivo? Lavar suas mãos, mas ao mesmo tempo ele conseguia contemplar a sua face e ver como ele estava. É o que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Quando nós lemos a palavra, quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus, nós conseguimos ver como é que nós estamos e o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos corrigir, voltar, retornar à palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem essa função de nos lavar, de nos purificar. E nós vemos essa igreja, um perigo que estava rondando a igreja de Pérgamo. Uma linha divisória entre a verdade e a heresia. Eles estavam sendo desafiados a abrirem mão da fé cristã e enveredarem por outros ramos que não era fé verdadeira, que eram as heresias da época. E como permanecer fiel à verdade da palavra de Deus? Como permanecer fiel em um mundo hoje atual, um mundo com os valores distorcidos, um mundo com os valores alterados, aquilo que é errado hoje é certo, aquilo que é certo hoje é antiquado. Como viver neste mundo atual? É o que nós vamos aprender com essa igreja. A palavra Pérgamo significa casado. Pérgamo significa casado. O que é que nós entendemos? Que essa igreja, ela tinha um casamento. Ela casou com o Senhor Jesus. A igreja hoje é o quê? A noiva do Cordeiro. E assim como a noiva se prepara para aquele grande dia, o encontro com o noivo, não é isso? As noivas não se preparam bem antecipadamente e veem presentes e maquiagem e tanta coisa. E no dia ainda é que é o grande dia, né? Que vai para o salão e não tem hora para sair. E atrasa o casamento. Essa é a noiva que se prepara. E nós, nesse tempo, estamos nos preparando para encontrar com o noivo. Amém? Haverá o dia que Jesus voltará para buscar sua noiva. Então nós temos um casamento com o Senhor Jesus. Há 2 casamentos de sangue descritos na Bíblia. Um casamento espiritual, que é o que nós fazemos quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse é um casamento espiritual. E por isso que nós somos chamados de a noiva do Cordeiro. E quando ele vier, pois ele está preparando o lugar, e quando ele preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja,
estejais vós também. Então, esse é o casamento espiritual. E o segundo casamento é o casamento entre homem e mulher. É o casamento, é a aliança. Então, esses dois casamentos, nós temos um casamento espiritual e um casamento físico. Então, como esta igreja, nós também estamos preparando para receber o noivo, o Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, amados, que nós estamos neste mundo, mas nós somos peregrinos nessa terra. O nosso lar é onde é o céu. Amém? Estamos aqui de passagem, mas o nosso lar é o céu. Então vamos ver o que é essa igreja, quais são alguns diagnósticos que o Senhor Jesus traz sobre essa igreja de Pérgamo. O versículo 12 diz assim, ó, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se você observar lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, os nossos irmãos da mídia, coloca para nós esse texto. Apocalipse 1, 16, ele faz uma alusão a esse texto. Apocalipse 2, versículo 12, faz uma alusão a Apocalipse 1, versículo 16. Vamos ver o que aqui diz? Diz assim, e ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, sobre o Senhor está essa espada, a espada de 2 gumes, né? A espada de 2 lances. Ou seja, a espada que ela não é apenas, como hoje nós vemos, apenas um lado, mas os 2 lados estão afiados para cumprir o propósito a qual se destina. Assim como a espada, a palavra de Deus, amados, ela tem um propósito. E quando ela é lançada, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Como diz um texto que fala, a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. A palavra de Deus a ser lançada e obedecida e acatada e a ser tomada posse, produzirá em você bênção. Mas também a palavra de Deus a ser lançada, ignorada, desprezada, também cumpre o seu propósito de maldição. Por isso que ela é de 2 gumes, de 2 fios. Ela vai cumprir o propósito, seja de bênção ou seja de maldição. Então ela vai cumprir o seu propósito. Ela não volta vazia, de uma maneira ou de outra. Então que nós, nesta noite, possamos ouvir a palavra, obedecer, seguir. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça. Porque sobre a sua vida produzirá aquelas bênçãos descritas lá em Deuteronômio capítulo 11. Lembra daquela série de bênçãos que são designadas ao povo de Israel? Mas também há uma série de maldições. Então que nós possamos, ao ouvir a mensagem, obedecer a palavra do Senhor. Cristo vê também uma igreja instalada no meio de um acampamento. Ele vai dizer que a cidade de Pérgamo era o trono, onde ficava o trono de Satanás. Por quê? Amados, se tem algo que gera tronos ao inimigo, são altares de idolatria. Se tem uma coisa que o Senhor abomina no meio do seu povo, é a idolatria. Não foi à toa que Israel passou quantos anos no cativeiro babilônico? Quem lembra? 70 anos no cativeiro babilônico, porque foi um povo idólatra. E olha o que diz lá em Êxodo, vamos ler Êxodo capítulo 20. Êxodo 20 vai falar sobre os 10 mandamentos. Olha o que o Senhor fala em Êxodo 20. Então, se tem algo que traz tristeza ao coração do Senhor, é a idolatria. Em Êxodo 20 fala assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da onde? Da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Começa aqui, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O que mais? Não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas alturas e nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás, não adorarás a elas, nem a elas servirás, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, amados, se tem algo que o Senhor se entristece em relação à idolatria, porque quebraram esses princípios dos 10 mandamentos, adoraram, levantaram imagens de escultura, se prostraram, se renderam, e isso fez com que o povo de Israel fosse levado cativo e passado 70 anos em Babilônia. E se tem alguma coisa em Israel que foi curado, que foi tratado, foi a idolatria. Mas precisou um tempo de disciplina. Então Satanás, nesse templo, em Pérgamo, ele era adorado. Por isso que o texto já foi até comentado aqui no início, que esse mundo jaz no maligno. Se você levantar altares secretos, altares a Deus, ao contrário, ou seja, você levantar altares ao inimigo, você está idolatrando. E às vezes a gente pensa que idolatria é apenas a deuses, a imagens, mas, amado, tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, que não seja o Senhor, idolatria. Se você coloca a sua família em primeiro lugar, você está idolatrando sua família, você está entristecendo o coração de Deus. Se você coloca o seu trabalho, o seu automóvel, a sua casa, bens, pessoas que não sejam o Senhor, você está idolatrando. Então muitos pensam que idolatria é apenas a imagem. Não, mas tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida que não seja o Senhor. Então olha os altares que eles construíram. Nós vemos que lá em Pérgamo havia altares a vários deuses. Ficava um trono, um templo bem famoso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, assim como em Éfeso, que tinha o templo, a Diana dos Efésios. Lá também em Pérgamo tinha um templo chamado, que adoravam a Zeus. Já viram falar de Zeus, os universitários? Zeus era um senhor dos céus para eles, o Deus supremo da mitologia grega. Então era um Deus, ele era adorado naquele lugar. Tinha também altar a outra imagem chamado Esculápio. Nome feio, né? Mas era um Deus chamado Deus da medicina. E se você vê o símbolo de Esculápio, é uma espada em que há uma cobra em volta dessa espada. O que significa? Você vê, como é que é o símbolo da enfermagem? Vocês já viram dos médicos? Não é uma serpente enrolada? Por quê? Porque ali dizem a mitologia grega que, diante de uma visita aos seus pacientes, aquele médico, Esculápio, ele era um médico, ele estava lá fazendo uma visita e uma cobra se lançou nesta vara. E lá ficou. Então, por isso que hoje o símbolo da medicina é aquela cobra enrolada, aquela serpente. E também que ele curou uma cobra. E a cobra trouxe mensagens, segredos para ele. Isso aí é coisas da mitologia, né? Isso aí não nos interessa. Mas esse homem, esse Deus também era adorado em Pérgamo. Também eles adoravam o imperador daquela região. O culto ao imperador era elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. Então adoravam várias imagens. Aqui são apenas 3 que eu trouxe nessa noite para nós meditarmos. Então nessa cidade tinha essas idolatrias. Então cuidado com a idolatria, porque isso chega ao limite de Deus. E era o que a cidade de Pérgamo adotava. Naquela cidade, por isso que o Senhor vai dizer que naquela cidade estava o trono de Satanás. E você pensa que o trono é um local, né, mas é o sistema. Quando o Senhor fala que o mundo jaz no maligno, amado, é porque o sistema está dominado. As mídias estão dominadas, há por trás
altares levantados ao Deus deste século. Você pode ver como é que a mídia hoje quebra os princípios familiares. Quando se levanta um governo que traz esse princípio, ele é atacado. Nós vemos o quanto passa o nosso presidente no Brasil por levantarem a bandeira da família. Como se levanta projetos. Às vezes, quando você recebe uma mensagem, vote, entre nesse link, vote contra... Estão levantando lá na Assembleia um projeto de governo contra a família, contra o homossexualismo, a favor do homossexualismo, na verdade. Então, mas isso aí são um sistema dominado pelo inimigo. É o contexto que nós também, infelizmente, vivemos hoje. Aquilo que nós vivemos hoje, nunca imaginaríamos que chegaria. Não é verdade? Rapaz, a gente nunca imaginou que chegaríamos a esse ponto. Mas chegou. Homens e mulheres se divorciam, enquanto homossexuais se casam. Então, que nós possamos ter cuidado com esses princípios, porque a palavra de Deus ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente a palavra do Senhor. Então, esse estava dominado, essa cidade de Pérgamo. Mas o que nós vemos, amados, no meio do povo de Deus dessa cidade? É que eles permaneceram fiéis. Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do seu nome. Mesmo em meio àquela idolatria, mesmo em meio à adoração a outros deuses, mas o povo do Senhor permanecia fiel a Ele. O versículo 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome. Aquela igreja conservava o nome do Senhor. Cristo observava, amados, a dedicação daquela igreja, a sua fidelidade. Eles não abriram mão das suas convicções teológicas, eles não abriram mão dos princípios de Deus para a sua vida. Mesmo diante da perseguição, eles não se intimidaram. E é o que nós vemos que essa igreja suportou provas extremas. Havia um homem chamado Antipas, ele era o pastor de Pérgamo. Segundo Tertuliano, que é um historiador, ele diz que ele foi colocado dentro de um boi de bronze, esse pastor, dentro de um boi de bronze, e foi levado ao fogo até todo aquele boi de bronze ficar vermelho em chamas. Ou seja, aquele homem morreu, mas não abriu mão da fé do Senhor. Permaneceu fiel e fiel até a morte, que é o que nós aprendemos com a igreja de Tiatira na terça-feira. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aquele homem tinha a convicção de que eles podiam até matar aquela matéria, aquele corpo, mas a sua alma estava no céu com o Senhor. Então esse servo do Senhor, Antipas, ele permaneceu fiel e não abriu mão. É o que diz o próprio texto. Você vê que o próprio João escreveu. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aquele Antipas, João escreveu a respeito dele. Morreu, mas não abriu mão da sua fé no Senhor. Foi fiel até a morte. E com certeza ele recebeu a coroa da vida. Se fôssemos nós hoje, amados, chegasse alguém e dissesse, olha, Jesus, você vive ou você vai morrer por seguir a Cristo? Como é que nós reagiríamos? Será que nós permaneceríamos fiéis? E saber que essa matéria aqui é pó e ao pó ela vai tornar, mas nós somos seres espirituais que vivemos eternamente, estaremos com o Senhor? Ou nós negaremos a fé? Esse povo aqui nos ensina, assim como nós temos hoje. Pastor, você pode dizer, pastor, mas isso aí é lá para antigo, tempo de João. Não. Se você vê a igreja perseguida, que nós fazemos anualmente aqui, trazemos a memória dos irmãos. São irmãos que agora, nesse exato momento, estão passando por lutas, estão perdendo as suas vidas, mas não estão abrindo mão da fé em Jesus. Agora, nesse exato momento, estão sobre as cavernas escondidos, talvez fazendo um culto, adorando o Senhor em silêncio. Somente em gesto, sem poder usar palavras, escondendo a Bíblia, mas estão lá e não abrem mão. É o povo da igreja perseguida. Então não é para aquele tempo não, é para o dia de hoje. Estão fiéis ao Senhor.
Cristo vê uma igreja que começa a negociar a fé. Eles eram fiéis, mas começaram com a pressão da cidade, eles começaram a negociar a fé. É o que está no versículo 14. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Não é só uma não, é algumas. Se é algumas, porque são várias, é isso? Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Amados, o inimigo, ele sempre tem as suas estratégias. A primeira estratégia foi a perseguição. Como ele não conseguiu a perseguição, ele vem com a infiltração. Ele sempre vai usar um meio para tentar seduzir a igreja. E você sabe bem dessa história, não sabe? Sobre Balaque. Quem foi Balaão? Balaque, na verdade, Balaque foi o rei dos Moabitas. Balaão era um profeta da época. O que Balaque fez? Balaque começou a ouvir histórias de que Israel havia feito. Israel conseguiu, com a intervenção de Deus, fazer com que todo o exército de Faraó padecesse. Então eles começaram a ouvir o que Deus estava fazendo com aquele povo. E o povo de Israel chegou às margens de Moabe, então eles começaram a se tremer na base. Rapaz, esse povo que tem aniquilado as nações está chegando aqui, nós vamos morrer também. Seremos a próxima vítima. Então o que Balaque fez? Mandou uns homens atrás de Balaão. Diz, olha, trazei Balaão aqui, para que ele possa amaldiçoar esse povo. Porque segundo o texto lá em Números vai dizer que quando esse homem ele abençoava, Deus abençoava. Mas quando este homem amaldiçoava, Deus... Vamos ler esse texto? Vamos abrir para a gente acompanhar essa história. Números 22. Números 22, 2. Números 22, versículo 2. Diz assim, ó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Amorreus foi o que mais recente tinha sido vítima de Israel. Versículo 3. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Ele andava triste. Andava, pai, nós seremos as próximas vítimas desse povo. Versículo 5. Este enviou mensageiros, olha, ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, o nome da cidade, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, olha, ele sabia o que Deus estava fazendo. Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Eu não estou nem conseguindo mais dormir, estou em depressão, estou em sinal de decadência cada dia por causa desse povo que chegaram próximo à cidade. Estou parafraseando, mas é o que esse homem estava sentindo se fosse no dia de hoje. Está em depressão, está angustiado, está passando por luto. Versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado. A quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Versículo 12, vamos agora para o versículo 12. Então disse Deus a Balaão, olha, Balaão, não vai nessa história. Não vai atrás desse povo. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque é um povo abençoado. Amém? Contra Israel não vale encantamento. Israel é um povo abençoado, amados. Por isso que todos que se levantam contra Israel não conseguem, porque é um povo de Deus. Então ele diz, olha, esse povo é um povo bendito. Você pode lançar a praga que for, pode amaldiçoar, mas contra Israel não vale encantamento. Versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e ouro, eu não poderei ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Versículo 20.
Veio, pois, Deus a Balaão e de noite disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. E quando ele chega lá no cume do monte, que ele abre a boca para abençoar, para amaldiçoar, o que acontece? Ele não consegue amaldiçoar e só abençoar. Aí foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e não deu certo a estratégia. Então a estratégia que foi dada a Balaque por Balaão não deu certo de amaldiçoar. Então o que ele fez? Ele deu um conselho a ele: olha, esse povo você não vai conseguir por essa estratégia. O que tu vai fazer? Tu vai colocar umas moabitas, umas donzelas no meio do povo de Israel. E agora não será mais a estratégia de exército, de guerra, mas será através da sedução. E aquelas mulheres entraram, amados. E o povo de Deus se contaminou com as donzelas moabitas. E a ira de Deus veio sobre aquela nação. Entenderam que a estratégia do inimigo sempre ele vai procurar um meio de se infiltrar, de tirar o povo de Deus da sua presença. Não deu certo com a perseguição, ele veio com a sedução. E se você observar Números 25, na sequência você vai ver o que aconteceu com aquela nação, com o povo de Israel. É igual Sansão, amado. Sansão foi um homem de Deus, não foi? Desde o ventre, consagrado, nazireu do Senhor. O homem que com uma queixada de jumento matou quantos? 1000. Um homem de guerra, um homem que matava exércitos, que trazia os prepulsos dos filisteus. Quantos você quer tanto? Ele trazia. Então foram um homem muito usado pelo Senhor. Mas o que aconteceu? Uma mulher chamada Dalila conseguiu derrubar Sansão. Entendeu qual a estratégia? Por isso que o tema da mensagem é: cuidado, seja uma igreja santa e não se misture com as coisas deste mundo. Seja uma igreja santa em nome de Jesus. Porque ele sabe, amados, que quando o pecado entra, o pecado ele enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa. Por isso que a nossa visão como IBR é ser uma igreja santa. Amém? Vamos falar todos juntos? A visão da IBR é ser uma igreja santa. E uma igreja santa é uma igreja forte. Amém? Ser uma igreja santa, regado pela incessante oração, desenvolvida pela mutualidade entre os irmãos e relevante na proclamação do Evangelho. Essa é a nossa visão, que precisamos conhecer como igreja, como membros e congregados deste lugar. Porque uma igreja santa, mas é uma igreja forte. Então, se quisermos ser fortes, temos que ser um povo santo. Um povo que vive diferente, que vive na contramão deste mundo. Cristo também vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Versículo 15, vai falar que eles começaram. Versículo 15, diz o quê? Que sustentavam também a doutrina dos nicolaítas. O que eles pregavam? Pregavam um evangelho light. Um evangelho que você poderia pecar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, olha, a lei já passou, estamos na graça, fiquem à vontade, pequem à vontade, porque Deus é Deus bom, Deus é um Deus de misericórdia, mas, amados, Deus é um Deus bom e um Deus de misericórdia, sim, mas Deus também é um Deus de justiça. Deus é justo. Então, eles usavam essa doutrina, os nicolaítas, que na igreja de Éfeso, eles eram contra. Já na igreja de Pérgamo, não. Eles estavam começando a abrir concessão para essa doutrina dos nicolaítas. Então, nós vemos aqui o povo começando a exceder as pressões do mundo. Mas o que nós vemos? O Senhor sempre traz uma esperança. Ele aponta o erro, ele aponta as consequências, mas ele é um Deus de misericórdia. No versículo 16, o que nós lemos? Versículo 16. Portanto, arrepende-te. O que nós temos que fazer? Nos arrepender. Arrepende-te. E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então nós temos, amados, uma unção a fazer, diante dessas pressões, diante desses desafios como igreja hoje, é nos arrepender, nos humilhar, é dar a volta e retornar à presença do Pai. É nos desviar das doutrinas contrárias à palavra de Deus.
A igreja precisa viver uma vida de um constante arrependimento. Se tem algo que nós experimentamos de um verdadeiro avivamento, ele vem quando a igreja se arrepende. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos prostramos. Como foi falado aqui ontem pelo pastor Ivanildo. Quando homens se colocam diante de Deus, entre o pórtico e o altar. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Não apenas dos nossos, mas da nossa família, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso povo, dos nossos antepassados. Assim como fez Neemias. Quando soube o que estava acontecendo, quando os muros estavam derribados, ele faz o que? Ele vai orar. Ele vai clamar ao Senhor. Ele vai pedir perdão pelos pecados dos seus pais. É o que nós devemos fazer como igreja do Senhor nesse tempo, nos arrepender. Amém? Nos humilhar. E os humilhados serão exaltados, enquanto que os exaltados serão humilhados. Então que nós possamos nos arrepender como povo de Deus nessa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, só isso? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amados? Nós, como igreja, temos esse desafio de sarar esta nação, de curar o nosso Brasil. E eu tenho certeza, mas aquilo que tem acontecido no Brasil hoje é fruto de orações, é fruto de um povo que clama, é fruto de um remanescente fiel que não abriu mão do Senhor. Porque Deus, ele levanta os seus remanescentes. E que nessa noite seja eu e vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Os remanescentes fiéis do Senhor, que não abrem mão daquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Mas aqueles que não se arrependem, o que vai acontecer? Virá o juízo. O versículo 16 diz assim, ó. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Como eu falei, Jesus, Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus de justiça. E Ele virá com a sentença. A falta de arrependimento acarreta em juízo. A falta de arrependimento acarreta juízo sobre os inimigos, sobre aqueles que não obedecem ao Senhor. Mas também, amados, há nessa palavra também, ao meio pelo qual as pessoas poderiam retornar por meio do arrependimento. E aqueles que não se arrependessem, eles seriam julgados, seriam condenados. Mas há também uma esperança. O que diz o texto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Os vencedores comerão do maná escondido. Você sabe que o maná, ele foi uma providência de Deus, lá descrita em Êxodo 16. O povo começou a caminhar pelo deserto, e não tinha pão, não tinha alimento. O que o Senhor proveu? O maná. Então, todos os dias o maná teria que ser, o Senhor enviava durante a noite como orvalho, e quando o povo amanhecia, eles olhavam a terra cheia de uma semente, que era o maná de Deus. E quando o povo olhou aquilo, amados, o povo ele se ficou surpreso e disse, o que é isto? E maná significa isso, algo surpreso, o que é isso? Deus abençoando o seu povo. Porém, aquele maná, ele tinha que ser colhido em uma proporção diária, não é isso? Tinha que ser colhido pela manhã antes que o sol nascesse, porque quando o sol nascesse, ele derretia, ele sumia, por causa do calor do sol, então ele tinha que ser colhido pela manhã. Então o maná é uma providência de Deus para aquele povo. Porque o povo não trabalhava, o povo estava em, como é que eu posso dizer o nome? Estava em uma caminhada, né, em rumo à terra prometida. Eles passaram muitos anos no deserto. Então não tinha como trabalhar, como sustentar, como plantar. Não tinha, porque eles não ficavam parados. Eles estavam em uma constante jornada. Que era para durar quantos dias essa jornada? Quem lembra? 11 dias. E passaram, o povo lá do culto de ação de graças lembra, né? Que nós falamos isso.
Nós fizemos quinta-feira. Era passar 11 dias, passaram quantos anos? 40 anos no deserto. Então Deus proveu aquele maná, aquele pão do céu, pão fresquinho, para alimentar aquele povo. E hoje o maná representa a palavra de Deus, que precisa também ser colhida pela manhã. Antes de sair para o trabalho, coma do maná do Senhor, coma do pão do céu. Então esse maná significa isso. Diz a palavra, né, alguns historiadores, que quando cessou o maná, com a destruição do templo, conta-se uma lenda que Jeremias escondeu um vaso com o maná na fenda do Monte Sinai. Se observar que na Arca da Aliança, o que tinha dentro da arca? Você sabe? O que tinha dentro da arca? Vamos lá? A vara de Arão, falaram aqui atrás, foi Fernando. O que mais? Tinha as tábuas da lei. Muito bem. O que mais? Tinha um maná, não é isso? Tinha um vaso de maná dentro da arca, simbolizando o quê? Que diz, como diz esse texto, que esse maná, amados, ele está reservado para cada um de nós. O que é o maná? O que é o pão do céu? Quem é o pão do céu? Jesus. Então esse maná está reservado para cada um de nós. Amém? Lá em João 6 diz, eu sou o pão. Vamos abrir esse texto, João 6, versículo 48. O maná está escondido, está guardado no céu. E nós estaremos ali nos deliciando esse pão do céu, que é a presença do Senhor Jesus. Olha o que diz o João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 49 até o 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Lembra desse maná? O maná que era provisório, era para aquele tempo. E morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Então, o pão do céu, amados, o pão hoje é o Senhor Jesus. É o verdadeiro maná, que aquele que come viverá eternamente. Amém? É a presença do Senhor. Mas ao vencedor também, diz o texto, que ele vai receber uma pedrinha preta, uma pedrinha branca. Você sabe o que significa essa pedrinha? Mas por isso que eu amo a palavra de Deus, né? Porque a gente vai estudando, vai lendo, a gente vai aprendendo tanta coisa. E diz assim, ó, essas pedrinhas brancas, elas eram usadas nos tribunais para veredito dos jurados. Era um tribunal. O que o tribunal faz? Julga a causa, não é isso? Essa é a função do tribunal. Tribunal de Justiça. A irmãinha que é dessa área aí, né, área policial, sabe? O que significa um tribunal? Julga as causas. E aquelas pessoas que eram absolvidas das sentenças, ela recebia uma pedrinha branca. Aqueles que eram condenados recebiam também uma pedrinha, mas preta. Ou seja, ele estava condenado. O que significa para nós? Que como cristãos, nós somos declarados justos diante de Deus. Aleluia! Nós somos declarados inocentes, sem culpa. Então todos nós receberemos uma pedrinha branca. Esse não foi condenado, ele foi absolvido. Sobre a vida dele foi passado o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus. Pois a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós receberemos em nome de Jesus, essa pedrinha branca, dizendo foi absolvido e não foi condenado. Era também usada essa pedrinha branca em festivais públicos da época. Ia ter um festival. A pedrinha branca simbolizava que aquela pessoa tinha acesso àquele festival, aquela festa. É como se fosse hoje o ingresso, não é isso? Você vai, você compra, você tem acesso. As pessoas que tinham essa pedrinha branca, elas tinham acesso aos festivais. E nós também temos as pedrinhas brancas, porque nós estaremos no festival, o maior festival de todos os tempos. Amém? Não é o festival que passa aí na Globo, todos, né, de vez em quando.
mas é o festival de celebrar o Senhor. É o festival quando nós estaremos no céu de glória, amém? Adorando o Senhor 24 horas em sua presença. Essa é a maior festa, amados, que nós esperamos, que nós aguardamos com expectativa. O maior festival é esse, você está com a sua pedrinha, você tem acesso livre, você está com o passaporte carimbado à mansão celestial. Mas também, ao vencedor, aqueles que superaram, aqueles que se esforçaram, aqueles que se dedicaram, que não abriram mão, que foram fiéis, eles também receberão o novo nome. Amém? Que só quem sabe, como diz o texto, ao vencedor também darei sobre ele uma pedrinha escrita com um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então não seremos como serão os nossos nomes no céu, mas o que sabemos é que seremos um novo nome. Um novo nome nos espera. Então que nós possamos, Igreja do Senhor, nesse tempo, não abrir mão daquilo que nós já conquistamos, daquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Amém? As dificuldades virão, as perseguições virão, as seduções virão, as estratégias do inimigo virão, mas que nós possamos permanecer fiel. Uma igreja santa, não abrir mão dos valores, não abrir concessão, não dar uma brecha para o inimigo adentrar em nossa vida, que possamos ser um povo diferente, um povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo santo, povo comprado pelo seu precioso sangue, não comprado por ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Amém, BR? Que assim o Senhor encontre em nós este povo, e que não tenhamos essa sentença, tenho porém contra ti, que tem aberto mão dos princípios, que tem aceitado as doutrinas de Balaão e de Balaque, que tem aceitado as doutrinas dos nicolaítas, não, mas é um povo santo. E o povo santo é um povo vencedor, um povo forte. Que assim sejamos nós. É tempo de buscarmos a santidade de Deus. É tempo de nós nos esforçarmos em sermos um povo santo. Amém? Um povo que agrade o Senhor. Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra. Em nome de Jesus. E que possamos, a cada dia, buscar isso em nossas vidas. Um viver diário, um viver diferente. Um viver que agrade o Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção. Que você faça dessa canção a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Ministério de Louvor.
nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que venha nos vestir nessa noite com a sua santidade. E sobre nós haja essa busca, esse desejo de sermos homens e mulheres santos. Nós fomos chamados com esse propósito de sermos santos, santos como o Senhor é santo. De vestir essa santidade, de que possamos, ao sair nas ruas, ao sair nas nossas ruas e nas avenidas de São Luís, as pessoas possam ver em nós um povo santo, um povo diferente, um povo comprado, remido, lavado pelo sangue do Senhor. Que assim sejamos nós nesse tempo em que o mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor jaz no Senhor. Aleluia! Enquanto o mundo jaz no maligno, o povo de Deus está no Senhor. O povo de Deus exalta o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor gere em nosso coração, no coração da Tua igreja, Pai, essa santidade, essa busca incessante por mais do Senhor. Que possamos Te priorizar, Senhor Deus, em nossas vidas. Que possamos banir dos nossos corações toda idolatria, tudo aquilo que nós temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Que nessa noite possamos nos arrepender e dizer: Senhor, nos perdoa, Deus, e gere em nosso coração esse desejo de ser um povo santo, um povo comprado pelo sangue do Senhor. Abençoamos esta igreja, abençoamos a IBR, Senhor, que seja uma igreja santa, assim como nossa visão, que é sermos uma igreja santa, que assim seja no coração de cada um dos Teus filhos. E nós receberemos do Senhor a recompensa. E nós receberemos do Senhor o maná escondido, que é estar nos céus de glória contigo, que é estar nos santos dos santos, adorando o Senhor para todos sempre. Que é receber essa pedra branca com um novo nome, a qual o Senhor nos dará naquele dia, naquele grandioso dia, a vinda do Senhor nessa terra. Mas nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar pelo Teu precioso sangue. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria perguntar nessa noite se alguém, que queira, que pode vir. Amém, em nome de Jesus. A nossa irmã e toda a família, Ludmila, está aqui. Pode subir, subam até esse local, vem aqui. A Ludmila, dia 10 de novembro deste ano, completou 12 anos. E quando chega nessa idade, amados, 12 anos, a idade da razão, ela tem que tomar a decisão, não seus pais. E existia em Judá uma cerimônia chamada de... deixa eu ver se eu lembro aqui. Mas existia uma cerimônia na época chamada, até anotei aqui, chamado Bar Mitzvah. O que era o Bar Mitzvah? Bar significa filho. Então, para o homem era Bar Mitzvah e para a menina era Bet Mitzvah. Ou seja, era o ritual onde os pais traziam os filhos e apresentavam ao Senhor. E diziam: olha, a partir de hoje já está tomando a decisão por ela mesma. Ela já tem entendimento do que é certo e do que é errado. Então, nessa noite, Ludmila está fazendo isso. É isso, Ludmila? É isso mesmo? Ou seus pais que lhe empurraram? Não, estamos brincando. Foi a decisão dela. Já está aqui desde pequena, mas chegaram pequenos, estão crescendo. Daqui a pouco será a outra e daqui a pouco será o bebezinho aqui. E essa é a tendência de nossos filhos, estarem na presença do Senhor. Amém? Vamos orar por essa família abençoada, uma família maravilhosa. Richard, irmã Luísa, esse casal de homens e mulheres preciosos que temos nesse lugar. Vamos abençoar a vida dele, abençoar a vida da Ludmila, para que ela possa permanecer firme, Ludmila, nos caminhos do Senhor. E saiba que não tem caminho melhor para você estar, senão na casa do Senhor. Fique firme, não abra mão dos princípios do Senhor na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos abençoar como igreja. Comece a levantar suas mãos, comece a abençoar essa família, a Ludmila, em nome de Jesus. Comece a profetizar bênçãos sobre a vida dela, bênçãos de prosperidade, de paz, em nome de Jesus. Pai, nesta noite nós queremos apresentar esta família em tuas mãos. Deus, entregar a vida da Ludmila, Senhor, que aqui publicamente
vem diante do altar do Senhor dizer que o Senhor é o Senhor da sua vida. Pai, que assim seja todos os dias da vida de Ludmila. Que ela possa, Senhor, a cada dia se derramar diante do Senhor. Venha estar firme diante da tua presença e não abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor já projetou para a sua vida, para o seu futuro, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida de Ludmila, que ela seja, Senhor, um luzeiro nesta terra, que ela seja, Senhor, em nome de Jesus, sal nessa terra, que ela seja, Senhor, em nome de Jesus, uma jovem exemplar, uma jovem referencial para essa geração, que ela seja, Senhor, em nome de Jesus, grandemente usada por Ti. Nós queremos abençoar a vida dela, abençoar a sua juventude, abençoar a sua profissão, abençoar a sua futura família, para a honra e glória do Seu nome. E nós queremos também Te louvar pela vida do Richards, pela vida da Luísa, que tem ensinado os seus filhos no caminho que eles devem andar. E nós vemos aqui uma prova real de quando eles crescem, eles não se desviam dele. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do Richards, abençoando a vida da Luísa, dando a eles estratégias, dando a eles sabedoria em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Nós abençoamos essa família e que eles sejam poderosamente usados nessa geração para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Recentemente tivemos também a Aninha, né? A Aninha do Marcos, que veio aqui, né? A Aninha também já fez essa parte de se apresentar diante do Senhor. Glória a Deus, amados. Terminando dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Que Deus abençoe a todos, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus. Amém.